O vídeo acaba quando acham um frio engraçado. Isso. Eu estou sendo gravado. Então, olha que vai ser gravado. Que isso? Oxi, pirânicóptero. Meu olho de raio laser. Se você não curtir esse vídeo e se inscrever, e eu quero fazer live. Curte o vídeo, senão eu vou dar uma lesada em você. Curte o vídeo, curte o vídeo. Nem hit. Que esto?